Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Muito bem, Flamengo e Fluminense ganharam os jogos de ida. Fla-Flu é a provável final do Campeonato Carioca. Está desenhando essa final, né, galera? Missão complicada aí para o Vasco, né? Que não consegue vencer o Flamengo. Ainda bem, o Flamengo é favoritaço para vencer mais uma. Agora o jogo é no Maracanã. Com certeza o Maracanã estará lotado e o gramado não é sintético. Então o Flamengo vai atropelar, vai passar por cima. Eu confio, eu acredito, cara, é isso aí. Temos aqui, galera, um corte do programa ESPN FC com o Brilhar Pires. O Zinho tá no programa também, cara. A Daniela Boaventura tá de folga, né? No carnaval. E tem ali o Plihal apresentando o programa de hoje. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo, galera. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Para Simbora. você, Breiler Pires, quem que tá com a vaga para a final do Campeonato Carioca mais encaminhada? Flamengo ou Fluminense? Os dois estão bem encaminhados, mas o Fluminense, pela enorme vantagem que abriu, está muito tranquilo, pode até poupar jogadores para o jogo da volta. Acredito que o Flamengo não terá esse luxo, o Felipe Luiz respeita muito o adversário do outro lado, mas o Flamengo, com a vantagem de dois resultados iguais, também tá, eu acredito que é muito difícil, uma missão quase impossível para o Vasco eliminar o Flamengo, até porque o Vasco ainda tem muitas limitações, muitos problemas. As soluções, ou ditas soluções para o elenco, acabaram de chegar. Os pontas, só agora o Carille tem à disposição e ainda argumentou. Os jogadores que chegaram vêm de um contexto em que vão levar tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Lloyd Augusto já foi a campo, assim como Benjamin Garrel, Nuno Moreira nem estreou. Então, esse é o time do Vasco, é nesse estágio de montagem, de tentar achar o time ideal. O Flamengo está tudo muito bem resolvido, Felipe Luiz tem o time na mão e até pela maneira como o Flamengo se comportou, Felipe Luiz vai exigir uma rotação maior do time desde o primeiro tempo, que no primeiro tempo o Vasco competiu mais, o Vasco teve mais gana e isso fez com que o jogo se equilibrasse. No segundo tempo, com o Flamengo ali no seu normal, aí a gente conseguiu perceber a diferença que há entre as equipes e o Vasco, o máximo que conseguiu foi competir durante 45 minutos. Competir durante 45 minutos contra esse Flamengo é muito pouco, vai precisar de muito mais e eu acredito que o Vasco ainda não está pronto o suficiente para um desafio desse tamanho. Zinho, claro que o Vasco não vai entrar em campo para vencer o Flamengo por 2 gols de diferença, de peito aberto, senão seria um suicídio absoluto. Até porque não é a do Carille fazer isso. Também não convenhamos que não é o estilo do Carille. O Vasco, nesse jogo, nesse segundo jogo da semifinal, acima de qualquer coisa, vai jogar pela dignidade mesmo? O Vasco tem que, dentro das suas limitações em relação ao adversário, tem bons jogadores, o Vasco da Gama, está se construindo um trabalho, mas no confronto a distância é enorme, A ponto que no Rio de Janeiro dizia-se que a distância do Fluminense para o Volta Redonda era menor do que a do Vasco para o Flamengo. Sim. E não foi o que a gente viu, né? O Fluminense atropelou o Volta Redonda, para mim classificado para a final Fluminense, e para mim o Flamengo também. Eu sou um cara que respeito muito o futebol, né? Eu tenho um respeito muito enorme pelo futebol. Já vi muitas coisas acontecerem. Mas a vantagem que o Flamengo tem em jogando no Maracanã, eu coloco o Flamengo também na decisão. A decisão, para mim, ela está bem encaminhada ou praticamente definida ser um Fla-Flu. O Plihal, e até para o Vasco, nessa semana, o jogo mais importante, até por esse contexto de já ter perdido, é contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Mais uma vez o Nilton Santos. Porque é doloroso para o torcedor do Vasco se resignar com esse patamar, com a diferença que o Flamengo tem hoje à frente do Vasco, mas o torcedor vai compreender uma eliminação, até pelo que já foi o resultado do primeiro jogo, mas uma eliminação na Copa do Brasil para o Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco do Carioca no ano passado, e aí sim, esse time, o Vasco, tem a obrigação de competir, de ganhar, de vencer, até pela sua grandeza,
aí fica muito pesado. Aí a temporada já entra com cobrança, já vai chegar no Campeonato Brasileiro com muito questionamento sobre o trabalho do Carille. Então esse é o jogo que ganhou um contorno maior. É claro que tem a rivalidade, é claro que tem a dignidade em jogo, mas para o Vasco, o jogo mais relevante para a temporada é contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Em outros tempos, a gente jamais falaria isso. A gente falou, o clássico é prioridade, é Vasco e Flamengo, é clássico dos milhões, mas hoje o Vasco não está em condição de negociar com essa rivalidade. O Vasco não está em condições de competir de igual para igual, tem de encarar a realidade, sendo realista, o Nova Iguaçu é o objetivo mais factível. Não, eu acho que assim, Breyer, você ficar de fora da decisão do Campeonato Carioca perdendo para o Flamengo, que é o favorito, não é vexame. Agora, você sair da Copa do Brasil para o Nova Iguaçu, no Newton Santos, o jogo é lá porque é mando de campo do Nova Iguaçu. Uhum. Né? Então, não vai ser em São Januário, é mando de campo do Nova Iguaçu. Então, o Nova Iguaçu levou o jogo para o Newton Santos. Aí seria um vexame. Por mais que a estrutura do Nova Iguaçu é boa, que o Nova Iguaçu ano passado eliminou o Vasco, mas o Vasco é o favorito, o Vasco é o time que a pressão é maior, a responsabilidade maior é em cima do Vasco nesse confronto. Uhum. Pensando na muito provável final de Campeonato Carioca, a gente vai ter o time que até aqui criou mais dificuldades para o Flamengo. O único que derrotou o Flamengo do Felipe Luiz, desde o início do Felipe como treinador profissional, e que na fase de classificação também segurou o Flamengo num jogo muito ruim, um 0-0 chatíssimo, mas não foi derrotado pelo Flamengo. Eu falei 0-0 e esse mesmo Fluminensezinho vive uma fase de paz com os gols extraordinária. Mano Menezes... São 12 gols em 2 jogos. Que Fluminense que a gente pode ter na final do estadual? Eu acho que assim, o Fluminense deu uma encorpada, ganhou uma confiança a partir do momento que classificou e foi no sufoco, ganhou de 3-2 do Bangu no Maracanã. O Fluminense, desde que voltou os titulares, teve muitas dificuldades, né? Ele faz um jogo, um clássico contra o Botafogo, perde. Foi um dos jogos que deu uma esperança para o torcedor do Botafogo, o clássico no Newton Santos, o Botafogo ganha. Mas quando o Fluminense foi encarar os outros grandes, no caso o Vasco e o Flamengo, foi bem. Foi um jogo muito ruim, foi um horário, 4 horas da tarde, o verão do Rio de Janeiro prejudicou os dois times, o desempenho físico não foi bom, muitos erros técnicos, reclamaram também do gramado, né? Os treinadores, jogadores, mas o nível do jogo não foi bom, mas o Fluminense usou uma estratégia de pressionar o Flamengo, não deixou o Flamengo confortável para construir o jogo, e nessa marcação-pressão com linha alta, o Fluminense acabou tendo até algumas oportunidades. Foram poucas no jogo todo das duas equipes. Mas o Fluminense encarou o Flamengo. Né? O Flamengo que hoje está muito à frente dos times aqui no Rio de Janeiro e também no Brasil. Ou seja, o Fluminense incorporou, deu uma melhorada, ganhou jogos convencendo. Esse ataque com o Cano, o Canóbio e o Serna, aí tem opções no banco, né? Ele olha, o Arias jogando mais centralizado como meia, né? Já que o Ganso e o Renato Augusto infelizmente estão fora. O Ganso acho que vai voltar aí, graças a Deus, né? Fez o exame, está em um processo de recuperação. Isso é muito bom, né? Para o atleta e para o Fluminense também, mas aquele jogador, aquele meia que encostando ali no Canóbio e principalmente no Cano, tem sido novamente o jogador do Fluminense. O Fluminense melhorou muito nesse sistema, né? Olha para o banco, puxa o Keno, que é um cara que entra sempre bem nos jogos. O Hércules, que veio do Fortaleza, está ficando no banco, né? Começou o jogo o Otávio e o Martinelli. Então, assim, o Fluminense tem algumas peças no banco que são boas opções, e isso deu uma encorpada no time do Mano, que eu acho que assim, pode perder até de 3-0 para o Volta Redonda.
Volta Redonda tem que fazer 4 gols de diferença para buscar uma classificação. Muito complicado. O Fluminense está na final e acho que o Fluminense, provavelmente contra o Flamengo, né, vai ser um duelo assim, que o Flamengo é o favorito, mas o Fluminense tem potencial para incomodar. Tá feliz da vida também, o Zinho até falou ali en passant. Aí a curiosidade, né? O Cano, a gente tá no 4º dia de março, já tem mais gols do que na temporada de 2024 inteira, já está com 8 gols. O ano passado ele fez 7, foi um ano muito difícil, até do ponto de vista pessoal do Cano. É outra arma e tanto, tem 99 gols com a camisa do Fluminense. Aonde fazer o centésimo. Aonde fazer o centésimo, como o Bruno Henrique no Flamengo, 99 gols. A gente pode até ter os dois fazendo 100 gols nas finais do Campeonato Estadual, embora ache que os dois vão conseguir marcar antes. Vão, certamente. E o Cano teve um ano atípico na carreira, no futebol brasileiro, sobretudo, porque sempre teve uma média alta de gols aqui, no Fluminense sempre entregando 40 gols ou mais por temporada, e por uma questão pessoal, também física, sofreu com lesões, jogou no sacrifício, e agora, voltando ao seu normal, o Fluminense ganha demais, porque é um definidor nato, um jogador que resolve muita coisa para o Fluminense ali na frente, e ganhando companhia também, porque o Canóbio encaixa bem no time. Belo atacante, né? Ótimo atacante, mas o belíssimo também de feição, cabelo ali bem penteado, gelzinho. Uma espécie de genérico do Diego Forlan. Mas precisa evoluir também na bola, né, para alcançar o Diego Forlan, que esse foi cracaço. E os dois precisam comer, desculpa de interromper, muito arroz com feijão para um dia quando o Diego Forlan já parou de jogar. Se bem que já foi melhor em Copa do Mundo também. Mas não venceu uma Copa do Mundo como o nosso tetra. Mas o Canóbio, se quando parar de jogar bola, tiver um museu desse tamanho, com tantas relíquias, tantos troféus na casa dele, olha, se tiver 10% tá bom. Tá Zinho, ótimo. conta pra gente tudo que você tem aí no Museu Zaço. Aquele início ali, né, começou com o Palmeiras, né, que foi depois do Flamengo o time que eu fui, e aí alguns títulos importantes, passou pelo Japão ali, foi nas bolas de prata, né, também, que foram fundamentais, eleito o melhor jogador do Brasil, o Charles Miller, aí são medalhas de campeão brasileiro, campeão regional. Esse é um momento especial, né, que é uma parte mais reservada aí, que tem a camisa que eu joguei a final contra a Itália da Copa do Mundo, né, do tetra, do nosso tetra, e onde tudo começou na minha vida, né, no Flamengo, esse time de 87 brilhante, maravilhoso, né, a camisa que eu joguei também, né, nesse início de carreira pelo Flamengo, então eu tenho ela guardada ela com muito carinho também, muito amor. E essas são faixas de campeão na categoria de base, né, porque eu cheguei no Flamengo com 11 anos de idade, né. Isso aí foi a minha família que pegou uma reportagem no nosso querido Jornal dos Esportes, e aí me deram de presente alguns títulos, né, carioca, times marcantes na minha carreira. Mas tem um resumo dessa minha história, né? O Grêmio passou lá também, o Cruzeiro, que eu fui campeão na Tríplice Coroa, né? O Grêmio, campeão gaúcho, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio. Foi maravilhoso. Assim, a maioria dos times, né? Times que são campeões, né? São times que ficam marcados. A gente vê aí a Libertadores, né? Essa camisa é uma camisa comemorativa, foi lançada, né? Poucas camisas dessa. Aí é o Yokohama no Japão, como eu falei, as bolas de prata. Enfim, tem muita coisa e assim a gente vai colocando os momentos mais importantes. Esse é o troféu Charles Miller, melhor jogador do Brasil de 1993. A gramazinha aí, ó, é do campo lá da final do jogo contra a Itália. Ball. Então tem aquela graminha ali, que eu peguei lá e trouxe. Zinho, convida a gente para ir um dia conhecer pessoalmente o museu. E para você assar aquele churrasquinho também, aquela carne. Com certeza. Mandar um beijo pro Thiago e pro Rafael, que eles estão aqui, né, em Mangaratiba. Aí, nação! E aí, gostaram do vídeo? Gostaram do corte? Comente, cara. Fique à vontade. Galera, perdão pelos travamentos que teve aqui no meio do vídeo, né, cara? Como vocês podem ver, estou aqui improvisando os nossos vídeos, os nossos cortes com um notebook. Então a gente está com Wi-Fi, então a internet às vezes dá uma travadinha aí, então a gente pede desculpas aqui pelo transtorno, tá? Logo, logo tudo volta ao normal, como sempre, né? Com aqueles vídeos
top, sem travar, uma boa edição para vocês, tá bom? Aqui a gente está mandando ver do jeito que a gente consegue, né? Sem muita edição, um vídeo mais, podemos dizer assim, casual. Um vídeo mais simples, ok? E aí, para você, já tem favorito para as finais do Campeonato Carioca? Cara, que pergunta idiota, né? É lógico que tem. A final do Campeonato Carioca será Flamengo e Fluminense, né, galera? Ninguém precisa aqui achar que será diferente essa final, porque não vai ser, né? O Vasco não vai conseguir vencer o Flamengo. Não vai, não vai. O Flamengo é muito melhor, tá jogando muito mais bola, há muito mais tempo. E olha só o histórico, né? O retrospecto de Vasco e Flamengo. Nos últimos jogos aí, eles venceram duas. Se você pegar os últimos 20, os últimos 30 jogos. Então, teve alguns empates no meio, né? O Flamengo venceu esmagadoramente a maioria dos jogos e o Vasco só apanha. Ainda bem, né? Ruim para eles, bom para nós. E do outro lado, o Fluminense já está classificado, venceu por 4-0 Volta Redonda e, cara, sacramentou a classificação para a final, né? Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.